Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Nesse texto bíblico, Jesus Cristo, ele interroga os seus discípulos. Ele queria saber o que as pessoas estavam pensando sobre ele. Qual era a opinião das pessoas a respeito dele. E naqueles dias as pessoas já tinham entendimentos diferentes a respeito de Jesus. Mas também havia pessoas que tinham certeza quem era Jesus. E você? O que você sabe sobre Jesus? O que você pensa sobre ele? Qual é o conceito que você tem sobre Jesus Cristo? Quando nós lemos a Bíblia, nós temos a resposta para todas as interrogações da vida. E eu quero falar nessa oportunidade, quem é Jesus? Esse é o nosso tema de hoje. Quem é Jesus? A partir desse texto sagrado, texto lido de Mateus, nós vamos ter esse entendimento. Porque Jesus Cristo, ele queria saber também o que as pessoas estavam falando dele. E ele estava indo para a cidade de Cesareia de Filipos. Em determinado momento, Jesus para e faz essa pergunta para os discípulos. E eles disseram: alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista. Outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Outros dizem que é um dos profetas que ressuscitou. Então havia naqueles dias opiniões diferentes a respeito de Jesus. Aí Jesus se dirige para os discípulos e Pedro responde. Pedro diz: tu és o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele dá a resposta correta. Tu és o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Mas, meus amados, algumas pessoas ainda não sabem quem é Jesus. E a igreja, ela existe para isso. A igreja está aqui para proclamar a mais importante mensagem, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo leva para o céu. A igreja existe para isso, para fazer missões. Glória a Deus. Mas eu quero que você entenda também o que as pessoas falaram de Jesus, o que a Bíblia diz sobre ele, o que nós podemos aprender sobre Jesus Cristo. E eu quero trazer esse argumento baseado nos profetas, baseado também nos apóstolos, baseado nas pessoas que viveram nos dias de Jesus e de acordo com alguns textos sagrados. Eu quero começar com o profeta Isaías. O que Isaías falou a respeito de Jesus? Isaías, ele disse: uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e seu nome será Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, Mateus confirma que o nascimento de Jesus é o que estava escrito no livro do profeta Isaías. Glória a Deus. Isaías também fala de Jesus dizendo sobre suas qualidades. Isaías diz: ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, louvado seja Deus. Isaías viveu 700 anos antes do Cristo nascer, mas ele já falava dele, glória a Deus, porque ele de fato é o Filho do Deus vivo, que veio a esta terra com uma missão especial, salvar a humanidade. Glória a Deus. Um dos profetas também que falou sobre Jesus foi o profeta Miqueias. Miqueias, ele é usado por Deus para dizer aonde
o Cristo iria nascer. E ele disse: ó tu, Belém Efrata, de ti sairá o que governará as nações. Ele se referia a Jesus. E Belém significa casa de pão. E é por isso que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Glória a Deus, porque Jesus também nasce lá em Belém. Louvado seja o nome do Senhor. Então Isaías fala dele, Miqueias fala dele, mas alguém importante do Novo Testamento, um dos maiores profetas, foi João Batista. O próprio Cristo disse que entre os filhos de mulher, João é uma das pessoas importantes. João Batista, ele tem um ministério especial. João Batista, ele prepara o caminho, ele prepara o povo para receber o Cristo Jesus. E ele fala de Jesus. O que ele fala? Ele fala que Jesus é muito antes dele. Historicamente, humanamente, João Batista, ele é mais velho do que Jesus 6 meses. Mas ele diz: ele é antes de mim. Glória a Deus, ele está falando da sua pré-existência. Ele está dizendo que Jesus já existia. Mesmo que ele viesse se tornar um homem, ele já existia. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus, que nos amou de maneira toda especial. Sabe o que João disse sobre ele? Ele disse: eu não sou digno nem de desatar a correia da sua sandália. Ele é importante. Ele disse: eu batizo com água, mas ele batizará com Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. João está exaltando ele. João está dizendo: ele é especial, ele é importante. Eu sou apenas um servo e eu não sou digno de desatar a sua sandália. Em um determinado momento, João Batista, ele estava batizando as pessoas no Rio Jordão. E ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele avistou o Senhor Jesus e ele faz uma das mais importantes declarações. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nosso Deus. Ele está se referindo ao Senhor Jesus como Cordeiro de Deus. Enquanto no Antigo Testamento as pessoas sacrificavam animais com a intenção de terem seus pecados cobertos, agora João faz a mais importante declaração: aí está o Cordeiro de Deus. Ele, Jesus Cristo, ele sim tira o pecado da humanidade. Ele sacrificou-se por nós. Foi ele que entregou a sua vida por todos nós, lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso para nos salvar. Louvado seja ele para sempre. Você tem liberdade para adorar o Senhor Jesus. Isaías falou dele, Miqueias, João Batista, glória a Deus. O que os apóstolos disseram sobre ele? Os seguidores de Jesus. Jesus escolheu 12 discípulos. João evangelista, é o outro João que não é o Batista, João evangelista, que escreveu 5 livros no Novo Testamento, o Evangelho de João, primeira carta, segunda, terceira e o Apocalipse. Sabe o que ele diz sobre Jesus? Lá no capítulo 1 do Evangelho de João, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sabe o que João está dizendo? Ele estava lá no princípio. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vamos encontrar a declaração da triunidade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dizendo: façamos o homem. Jesus estava lá. Jesus formou todas as coisas que existem. Jesus é criador de todas as coisas, então ele merece sim ser adorado. Você pode adorar o Senhor Jesus, porque ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo João está dizendo que Jesus Cristo é criador de todas as coisas. Ele fez tudo. Então, meu amado, você pode exaltar o Senhor Jesus. Sabe o que Pedro disse, um dos seus seguidores? Pedro chegou a dizer: ele
é a pedra principal. Quando os construtores, eles abandonaram as pedras, ele se referindo a Jesus, ele disse, ele é a pedra principal da construção, louvado seja Deus, enquanto as pessoas estavam desprezando Cristo, mas ele era a pessoa mais importante da construção, ele é a pedra principal. Em um determinado momento, quando Jesus falava para uma multidão de pessoas, fez um discurso pesado, as pessoas começaram a sair, e Jesus disse para os discípulos, e vocês também vão me deixar? E Pedro disse, para onde iremos nós? Se somente tu tens a palavra de vida eterna. Glória a Deus. Pedro está declarando, não temos para onde ir. O Senhor tem a palavra de vida eterna. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quem é Jesus? Eu estou mostrando para você o que a Bíblia diz sobre ele, o que é que os profetas disseram, o que é que os apóstolos disseram, e o que é que o próprio Pai diz sobre ele. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 3, quando Jesus estava sendo batizado por João, a Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo, ele desceu sobre Jesus Cristo, e lá do céu, ouviu-se uma voz que dizia, eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O próprio Pai estava dizendo lá do céu, e as pessoas ouviram, ele dizendo, esse é o meu Filho amado. Glória a Deus. Então Jesus é, de fato, Filho de Deus, enviado a esta terra para salvar a humanidade. Louvado seja o Senhor, glorifique, exalte, adore, sirva a este Deus que te ama de maneira especial. Na Bíblia vai dizer que quando Jesus estava sendo perseguido, eles mandaram soldados prenderem Jesus, e eles foram, e eles ouviram Jesus pregar. Eles ficaram ali ouvindo, e eles não conseguiram prender Jesus. E quando eles chegam, as autoridades perguntaram por que não prenderam ele. E eles disseram, nós nunca ouvimos alguém falar como ele fala. Glória a Deus. Então Jesus, meus amados, é especial na sua pregação, nos seus ensinos, nos seus milagres, na sua forma de ser. E ele conseguiu conquistar o coração das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Lembro também da passagem bíblica do Evangelho de João, quando Jesus chegou na região de Samaria, e ele fala com uma mulher pecadora, e aquela mulher, ela entendeu que Jesus de fato era o Cristo, e ela vai para a cidade, ela avisa as pessoas, e ela diz para todos, venham e vejam um homem que disse tudo a respeito da minha vida. Porventura, não é ele o Cristo? As pessoas daqueles dias estavam esperando o Cristo das Sagradas Escrituras, e aquela mulher estava convencida que Jesus era o Cristo ungido, enviado da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, meu amado, você tem liberdade para glorificar a Deus, você tem liberdade para engrandecer a Ele, porque Ele é bom, Ele é fiel. Glória a Deus. Ainda prosseguindo, na carta aos Hebreus, o escritor ele chega a dizer, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Quem é Jesus? No texto de Hebreus, ele é herdeiro de tudo, a quem fez também o mundo. Ele diz, Jesus fez o mundo. E ainda diz, sendo também o resplendor da sua glória, louvado seja o Senhor, e a expressa imagem da sua pessoa. E ele é sustentador de todas as coisas. Olha que maravilha, olha que declaração a respeito de Jesus. Quem sabe você que me assiste agora, você não tem um entendimento sobre Jesus, acha que Jesus é apenas mais um Deus, é mais uma imagem para ser adorado. Não, ele é
o autor da vida, Ele é sustentador de todas as coisas, Ele é criador de tudo que existe, Ele sim merece ser adorado. Quem sabe você que me assiste agora, adora qualquer outra coisa, qualquer outro nome, mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus, Ele é criador de todas as coisas. Adore Ele, passe a servir a Ele a partir de hoje. Se você não tem um compromisso com Deus, se você ainda não adora Ele, se você ainda não tem comunhão com Ele, Ele te ama, Ele quer te salvar. Louvado seja o nome dEle para sempre. Meu amigo, eu não sei qual é a interpretação que você tem a respeito de Jesus, mas Jesus Cristo, Ele veio a esta terra, como já declarado aqui, para salvar a humanidade. Houve um momento em que Deus olhou para a terra e Ele não viu nenhum justo sequer. Todos haviam se distanciado, todos haviam procurado o seu próprio caminho. Isaías diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, mas Deus, Ele nos amou primeiro. É isso que diz Paulo também. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Está escrito na carta aos Romanos 5:8. Deus prova que nos ama. E Jesus veio à terra para isso, para nos salvar. Servir a Deus, ser crente, ser evangélico, não é uma opção, é a única saída. Só tem um caminho, só tem uma verdade, só Jesus Cristo.